O que será que acontece se você coloca um monte de gente radical em contato umas com as outras? Acontece o que a gente tem visto no Brasil nos últimos dias, nas últimas semanas, o que a gente viu depois da eleição de 2022, um movimento incontrolável, aparentemente, de paralisações, de reações violentas, de agressão ao sistema democrático, à ordem estabelecida no Brasil. Justamente a gente vai ver no vídeo de hoje por conta dessa hiperconexão. No primeiro vídeo a gente refletiu um pouco sobre a ideia do radicalismo, como essas pessoas chegam a se tornar tão radicais, e no vídeo de hoje a gente vai entender qual é o papel da hiperconexão no surgimento desse comportamento. Tudo isso assim que você se inscrever aí no canal, já clicar nos alertas, né, para receber os avisos quando tiver vídeo novo e deixar o seu like se você gosta dessa ideia de comportamentos emergentes. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Comportamento emergente ou fenômenos emergentes. O que é isso? São fenômenos que surgem, que emergem, né, como se aparecessem da conexão, da intercomunicação entre agentes simples em grande quantidade e muito conectados. Um exemplo muito fácil de entender, acho que é o exemplo mais famoso que todo mundo que fala de comportamento ou de fenômeno emergente usa, é o fenômeno do formigueiro. Se você vê uma formiga ali andando na pia, se você vê uma formiga sozinha, né, que subiu na sua mão, você vê aquela formiguinha andando e você nunca viu um formigueiro, você não consegue, a partir daquele agente simples, né, imaginando o comportamento e observando o comportamento daquele único agente simples, imaginar que muitos deles em conexão podem formar algo tão complexo e tão organizado como um formigueiro, né, que é totalmente organizado ali, um comportamento complexo, cada um com a sua função. Porque esse fenômeno do formigueiro, ele emerge, ele surge a partir da conexão entre muitos agentes simples. Um outro exemplo, talvez ainda mais emblemático, é o exemplo do cérebro. Quando você vê um neurônio, se você pega uma célula de um neurônio, que é ela que recebe o sinal e passa o sinal em frente, isolado, você não consegue imaginar que muitos desses neurônios em conexão vão produzir Romeu e Julieta, né? Vão produzir a Nona Sinfonia. Eles podem produzir um sistema emergente, um sistema que surge a partir dessa interconexão e ganha características que não estão presentes no agente simples. Então, a possibilidade de criar raciocínios, de formar memórias, de ter raciocínios abstratos, criar obras de artes, não está presente em um neurônio só. Essa possibilidade, ela surge a partir de muitos neurônios em conexão. Da mesma forma, a possibilidade de criar túneis e alimentar larvas e buscar comida e criar uma sociedade complexa não está presente em uma única formiga. Esta característica, esta possibilidade só surge a partir da conexão entre muitas formigas. Então, as propriedades emergentes, elas surgem a partir da conexão, da interação de agentes simples e formam algo maior que não é redutível aos indivíduos. Aquele fenômeno complexo, ele não pode ser reduzido a cada um dos indivíduos, mas ele só surge realmente na soma e ele é imprevisível, né? Você não consegue prever a partir dos agentes isolados o que vai dar. Só depois que você coloca eles em conexão e vê eles funcionando é que você descobre ali qual é o fenômeno que emergiu. É isso que acontece muitas vezes em comportamentos humanos, de humanos hoje, super conectados com os telefones, com as redes sociais, com as redes de troca de mensagem. A gente tem ali um comportamento que surge, que emerge a partir da conexão entre os agentes isolados. Cada agente simples não tem a possibilidade, a capacidade de parar um país. Cada agente simples talvez não tivesse nem o desejo de parar o país, não pensasse em chamar as forças armadas. Mas quando esses agentes interagem entre si de maneira contínua numa rede muito grande, você tem algo que surge dali, que usualmente é mais radical do que o sujeito isolado. Esse é um fenômeno conhecido como pensamento ou comportamento de grupo. Em inglês eles têm até um termo que é risk shift, é uma mudança em direção ao risco. O grupo, ele caminha numa direção de maior radicalização do que cada pessoa individualmente. Cada pessoa sozinha poderia não ter
aquela postura de eu quero intervenção militar, um ou outro vai ter, mas na média as pessoas não são tão radicais. Agora, reunidas em grupo, elas tendem a ter esse comportamento mais radical. E mais do que isso, é difícil controlar ou debelar esse tipo de movimento, porque é um comportamento de rede. Então você tira um pedaço aqui, ele surge ali. Você não tem um centro com quem você possa dizer, olha, o líder, manda as pessoas irem embora, porque um diz assim, tá na hora de ir embora, tem um monte de outros nós nessa rede dizendo não é não, não é não, não é não. E a pior ainda, a rede pode se adaptar conforme a coisa for mudando. Então, tira o bloqueio de um lugar, em poucos segundos a coisa já está mobilizada e o bloqueio vai para outro lugar, o que dificulta muito as intervenções eficazes para desfazer esse tipo de movimento. Às vezes não é só falta de vontade, às vezes a própria estrutura de comportamento emergente em rede dificulta o domínio ali, dificulta gerenciar o fenômeno que está surgindo. Como que se lida com um fenômeno desse? Só tem um jeito, é derrubando a rede. Ou como que se derruba a rede? Ou você desconecta as pessoas, o que não parece ser possível, né? Hoje não tem como desconectar as pessoas, ou você derruba na marra, né? Você obriga as pessoas a saírem e você pode atuar sobre os principais eixos da rede, os grandes nós de rede. Em qualquer rede que se estabeleça, tem eixos maiores, né? Tem pessoas que têm mais contato. Todo mundo tem alguns contatos e tem alguns aglomerados aí de muitos contatos. Quando você derruba esses aglomerados, a rede tende a se desfazer, e isso muitas vezes tem que ser feito com intervenção policial mesmo. Essa pessoa tem que ser presa, essa pessoa tem que ser obrigada a sair dali, ela é presa e perde o contato com o celular, enfim, qualquer coisa dessa ordem, mas que derrube essa rede na marra, porque não dá muito para negociar com essas pessoas. E aí, quando esses nós vão sendo desfeitos, a rede vai se desfazendo, né, vai perdendo ímpeto, provavelmente está ali no subterrâneo ainda aprontando das suas, né? Estão falando, trocando ideias, pensando coisas, mas este movimento ele acaba se desfazendo. É quase como tirar a rainha do formigueiro, né? Tirou a rainha do formigueiro, o formigueiro se desfaz porque ela era um grande nó ali que unia todas as outras formigas. Você já tinha ouvido falar de comportamento emergente? Percebeu como é difícil manejar isso que está interconectado em rede? Deixa aí seus comentários, diz para mim o que você achou aí dessas radicalizações e dessas explicações que eu coloquei para vocês aqui nos últimos 2 vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal, já deixar o seu like se você achou aí as explicações interessantes, e aproveita e maratona no canal aí que tem muita coisa interessante para a gente entender um pouco melhor o nosso comportamento.